Você sabe qual é o objeto mais radioativo do mundo? Hoje você vai conhecer a história detalhada sobre Chernobyl. Nesse vídeo eu vou te mostrar tudo sobre isso. Então se inscreva no canal, pega a pipoca. Algumas semanas atrás, a série Emergência Radioativa, lançada pela Netflix, tem feito muita gente relembrar e pesquisar muitas coisas sobre radiação e suas consequências. E sim, o desastre de Goiânia foi um dos maiores desastres radioativos do mundo fora de uma usina nuclear. E se você quiser saber mais sobre o acontecido, tem esse vídeo aqui mostrando passo a passo do que aconteceu. Depois passa lá e assiste, dá essa moral pra nós. Mas o que aconteceu em Goiânia com o Césio 137 nem chegou perto do que aconteceu aproximadamente um ano atrás em Pripyat. Cidade feita para abrigar os trabalhadores e familiares da usina nuclear de Chernobyl. E a fim de curiosidade, o objeto mais radioativo do mundo chama-se pé de elefante e é uma massa de córion altamente radioativa, formada pelo derretimento do núcleo do reator 4 de Chernobyl, após o desastre de 1986. Com cerca de 2 metros de largura e pesando mais de 100 toneladas, derreteu o concreto e fundiu-se em uma lava sólida. Só por essa informação eu acho que já vale um joinha, hein? É rapidinho, gente. Dá o like aí e vamos continuar. Tá bom. Qual a diferença entre Goiânia e Chernobyl? O acidente com o Césio 137 em Goiânia e Chernobyl são frequentemente comparados, mas existem diferenças profundas na sua origem, escala e impacto. Em Goiânia, o acidente aconteceu de forma inesperada e silenciosa. Tudo começou quando uma máquina de radioterapia abandonada foi encontrada por catadores, que sem saber do perigo, logicamente, né, manusearam aquele material radioativo e com aquele brilho azulado, mais ou menos como se fosse um sal de cozinha, mas que emitia uma luz. Então, o Césio 137 emitia esse brilho azulado que eu falei, e ele acabou sendo distribuído para várias pessoas, causando uma contaminação direta. Foi um acidente radiológico, ou seja, não envolvia uma usina nuclear, mas sim uma fonte isolada de radiação. Já em Chernobyl, o cenário foi totalmente diferente. O desastre aconteceu dentro de uma usina nuclear. Durante um teste de segurança mal executado, houve uma explosão no reator, liberando uma quantidade enorme de material radioativo na atmosfera. E sim, esse foi um acidente nuclear de grande escala, com os impactos que ultrapassaram fronteiras e atingiram diversos países da Europa. A principal diferença está justamente na proporção. Goiânia foi um acidente localizado, foi uma contaminação concentrada em pessoas e objetos específicos. Já em Chernobyl foi uma catástrofe global, com uma nuvem radioativa que se espalhou por milhares de quilômetros. Além disso, em Goiânia, muitas vítimas foram contaminadas por contato direto com material. E em Chernobyl, a população foi afetada principalmente pela exposição ao ambiente contaminado, como o ar, solo e os alimentos também. A cidade de Pripyat. No centro de toda essa tragédia estava uma cidade que parecia ter saído de um sonho, até se tornar um símbolo de abandono, Pripyat. Pripyat foi construída para abrigar os trabalhadores da usina nuclear de Chernobyl e também suas famílias. E era uma cidade moderna para a época, viu? Tinha escolas, hospitais, parques de diversão e prédios recém-construídos. Mais de 40 mil pessoas viviam ali, levando uma vida comum, sem imaginar o que estaria prestes a acontecer. Na noite do acidente, enquanto o reator explodia, a cidade continuava em silêncio. Os moradores não foram informados imediatamente sobre o perigo da radiação. Crianças brincavam nas ruas, famílias dormiam tranquilamente, completamente expostas a um risco invisível. A evacuação só aconteceu depois de 36 horas do acontecido. Ônibus chegaram em massa e os moradores foram instruídos a deixar tudo para trás, acreditando que retornariam alguns dias depois, mas esse retorno nunca aconteceu.
Desde então, Pripyat permanece congelada no tempo. Prédios abandonados, brinquedos espalhados e a famosa roda gigante que nunca chegou a ser inaugurada. Tudo se tornou um retrato assustador das consequências de um desastre nuclear. Hoje, a cidade é considerada a cidade fantasma, um dos lugares mais contaminados do mundo, servindo como um lembrete silencioso do que aconteceu em Chernobyl. Pripyat não é apenas um local abandonado, é uma memória viva de um dos maiores erros cometidos na história. Como funcionava o reator nuclear de Chernobyl? Diferente do que aconteceu em Goiânia, o desastre de Chernobyl teve origem dentro de um sistema extremamente complexo, um reator nuclear. Mas afinal, como que funcionava esse reator? O reator de Chernobyl era do tipo RBMK, um modelo soviético que utilizava urânio como combustível para gerar energia. Dentro dele ocorria a chamada fissão nuclear, um processo em que átomos de urânio são divididos, liberando uma quantidade enorme de calor. Esse calor ele era usado para aquecer a água, produzindo vapor em alta pressão. O vapor então girava as turbinas e assim gerava eletricidade, de forma parecida com a usina comum. A diferença é que ali a fonte de energia vinha do núcleo do átomo. Para controlar essa reação, o reator utilizava barras de controle, feitas de material que absorvem a radiação. Quando essas barras eram inseridas no reator, a reação diminuía. Quando eram retiradas, a reação aumentava. Outro elemento essencial como moderador, que no caso de Chernobyl erroneamente era usado o grafite, ele ajudava a manter a reação estável, desacelerando os nêutrons e permitindo que a fissão continuasse de forma controlada. O problema é que o modelo RBKM tinha falhas graves de projeto. Em certas condições, ele se tornava instável, aumentando rapidamente a sua potência. O acidente. Na madrugada do dia 26 de abril de 1986, na usina nuclear de Chernobyl, tudo parecia normal. Tudo parecia seguir como mais um turno normal. Mas aquela noite entraria para a história como o início de uma das maiores tragédias já registradas. O plano era realizar um teste de segurança no reator 4. Os engenheiros queriam descobrir se, em caso de queda de energia, as turbinas ainda conseguiriam gerar eletricidade suficiente por alguns segundos até os geradores de emergência entrarem em ação. Por isso seria necessário reduzir a potência do reator. Mas foi aí que os problemas começaram. Durante a tarde do dia 25, um processo de redução foi iniciado. Porém, por exigência da rede elétrica, o teste foi atrasado e o reator permaneceu funcionando por mais tempo em níveis instáveis, algo que já aumentava o risco. Quando finalmente autorizaram o teste, já era de madrugada. O turno de dia já tinha ido embora, que era o pessoal mais especializado. Os operadores começaram a diminuir a potência do reator, mas cometeram um erro crítico. Reduziram demais. O nível caiu para quase zero, que era algo extremamente perigoso para aquele tipo de reator. Na tentativa de corrigir isso, eles retiraram todas as barras de controle, o que nunca deveria acontecer, porque é para controlar a reação. Isso deixou o reator extremamente instável, como uma bomba prestes a explodir. E na verdade, era isso que ia acontecer, realmente era uma bomba. Mesmo assim, decidiram continuar o teste. Às 1h23 da madrugada, o experimento começou. O fluxo de água foi reduzido, o vapor aumentou e o reator começou a ter picos de energia incontroláveis. E em questão de segundos, a potência disparou além dos limites seguros. Desesperados, os operadores apertaram o botão de emergência, conhecido como AZ/5, que deveria desligar o reator imediatamente. Mas aconteceu algo inesperado. Devido a uma falha no projeto do reator RBMK, ao invés de reduzir a reação, o sistema causou um aumento instantâneo de potência nos primeiros segundos. Foi o golpe final. Uma enorme explosão aconteceu dentro do reator. A tampa de centenas de toneladas foi lançada para o alto. O núcleo ficou exposto e uma segunda explosão espalhou material radioativo para a própria atmosfera. O céu se iluminou com um brilho estranho, enquanto partículas invisíveis começavam a se espalhar por toda a região. Bombeiros foram chamados sem saber da radiação. Muitos chegaram no local sem proteção adequada e eles combatem ali um incêndio diretamente sobre o material nuclear, sem imaginar que estavam sendo expostos a níveis altíssimos de radiação, níveis letais. Enquanto isso, na cidade de Pripyat, a vida seguia normalmente. Nenhum aviso foi dado. Olha só que covardia, cara. A população continuava sua rotina, respirando aquele ar contaminado. Horas depois, os primeiros sintomas começaram. Os primeiros sintomas começaram a aparecer nos trabalhadores. Náuseas, tontura, queimaduras invisíveis. E você sabe, no caso do Césio, também teve queimaduras, porque a radiação queima em altas escalas. Mas o mundo
ainda não sabia. Nos dias seguintes, a radiação se espalhou pela Europa. Somente quando os países detectaram níveis anormais de radiação, a verdade começou a vir à tona. Chernobyl não foi apenas um acidente, foi uma sequência de erros humanos, falhas técnicas e decisões perigosas, que juntas desencadearam uma catástrofe cujas consequências são sentidas até hoje. Chernobyl como atração turística. Décadas depois do desastre de Chernobyl, o que era antes um símbolo de abandono e morte, transformou-se em um destino curioso e até mesmo turístico. Mas como isso aconteceu? Será seguro? São algumas perguntas. Décadas depois do desastre de Chernobyl, com o passar dos anos a radiação do lugar começou a diminuir naturalmente. Elementos mais instáveis perderam a força. E a parte da área que se tornou menos perigosa serve agora para visitas curtas e também controladas. Assim, o governo da Ucrânia passou a permitir visitas guiadas dentro da chamada zona de exclusão. Hoje, turistas do mundo inteiro visitam locais como a cidade fantasma de Pripyat, onde prédios estão abandonados, escolas e o famoso parque de diversão que nunca foi inaugurado criaram um cenário pós-apocalíptico. E o interesse cresceu mais quando a série Chernobyl foi criada, que reacendeu a curiosidade global sobre o desastre. Mas atenção, Chernobyl não é totalmente segura. Os níveis de radiação variam bastante de local para local. Inclusive no pé de elefante, se você ficar no mínimo 5 minutos, você já recebe uma dose letal de radiação e vai morrer. Em áreas liberadas para visitação, a exposição costuma ser baixa e controlada, muitas vezes comparável a um voo de avião longo. Porém, ainda existe locais totalmente contaminados, conhecidos como hotspots, onde a radiação ainda segue extremamente perigosa. Além disso, o reator que foi destruído foi coberto por uma estrutura de contenção, conhecida como sarcófago, que mais tarde foi substituída por uma gigantesca estrutura de aço para evitar novos vazamentos. Hoje, Chernobyl é ao mesmo tempo um alerta e um museu ao céu aberto. A natureza tomou conta de grande parte daquela região. Animais até voltaram a habitar o local e a cidade permanece congelada no tempo. Visitar Chernobyl é como caminhar em um pedaço da história. Um lugar onde o silêncio conta uma história que o mundo jamais deve esquecer. Mais do que uma tragédia, Chernobyl é um alerta sobre os limites da tecnologia e quando ela é mal utilizada. Então tome cuidado também com isso. E sobre o preço que se paga por erros que nunca deveriam acontecer. Se você curte esse tipo de conteúdo, cheio de curiosidades, histórias reais e que fazem você pensar, já aproveita e se inscreve aqui no canal, assim você não perde os próximos vídeos, que eu vou preparar com muito cuidado para vocês. E me conta aqui nos comentários, qual outro tema você quer ver por aqui? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, assiste os outros aí, tamo junto.